dia. Contigo, Helden. Um abraço, bom dia. 7h54. Deputada Silvia Wayampi serviu as fileiras do Exército Brasileiro, deputada. A senhora é a primeira indígena ou única indígena que serviu o Exército Brasileiro? Como é que é essa história da sua relação com o Exército Brasileiro, deputada? Bom dia, seja muito bem-vinda. A minha relação com o Exército ela tem a ver também com a própria história do Amapá. Né? Eu acho que nós temos que relembrar e cultuar os nossos vultos sagrados da história. E na escola eu aprendi que, em relação à história do nosso estado, nós éramos a única porção de terra no Brasil, né, cujo povo lutou para ser brasileiro. E nessa proporção em que homens e mulheres tombaram para que o Amapá fosse inserido ao país, nós aprendemos a história desses homens e mulheres. E me disseram que eu poderia ser como eles, né? Deixar a minha história também marcada. E passei a minha infância inteira querendo hastear a bandeira do Brasil e eu não podia. Então eu prometi para mim mesma que custasse o que custasse, um dia eu hastearia a bandeira do Brasil e um dia o meu país sentiria orgulho de mim, né? Um orgulho dessa descendente de um povo que lutou para ser brasileiro. Então eu levei 30 anos para realizar um sonho, que quando eu entrei no Exército Brasileiro, para as fileiras do Exército, eu pude hastear a bandeira do Brasil na abertura dos Jogos Mundiais Militares. Olha só. E agora eu luto para que o meu país sinta orgulho de mim, de um filho do Amapá. Com certeza, até uma história bonita, né? O Exército, ele tem muito essa cara, né? Da Amazônia. Não é à toa que o verde que estampa o fardamento do Exército Brasileiro, ele contrasta com o nosso verde da Amazônia. Enfim, tem muito sobre isso, né? E poder conhecer um pouquinho hoje dessa história, né? Que a gente, obviamente, sabe coisas muito pausadamente, mas essa história da menina, né? Da indígena, dessa pessoa que sonha. Muita gente ignora, às vezes, né, o significado, a importância. Eu e Haroldo, a gente sempre fala aqui, deputada, que se tem um povo, tem uma nação que respeita e ama a sua bandeira, as cores da sua bandeira, são os americanos. Patriotas mesmo, né, que tem um amor, tem uma defesa pela sua bandeira, que é de um gigantismo tão grande. Quando a gente vê aqui no Brasil, muita gente pisar na nossa bandeira, queimar a nossa bandeira, isso nos causa, assim, até uma revolta, a gente pode dizer, né? E como é que é o sonho de alguém que está lá, numa região tão remota, ter esse sonho de poder hastear a bandeira do seu país e fazer isso diante de uma das maiores instituições militares desse país, que é o Exército Brasileiro? Isso me faz lembrar de uma criança que eu conheci dentro de um hospital chamada Mariane. Eu digo que a Mariane hoje ela tem uma referência histórica, né? Porque essa criança eu conheci num hospital no Rio de Janeiro. Ela nunca foi minha paciente, mas se transformou numa amiga. E o sonho da vida dela era comer um Big Mac. Ela via a propaganda na TV, mas na cidade dela, em Cáceres, não tinha Big Mac. E aí me chamaram para ajudar a fazer com que um Big Mac entrasse no hospital. E aí eu falei, não, mas é o sonho de uma criança. Então eu entrei em contato com o Instituto Ronald McDonald, e o Instituto Ronald McDonald mandou o ator principal vestido daquele jeito glamouroso para levar o Big Mac para ela. Então Mariane operou, tirou um tumor da coluna e voltou para a cidade dela. 3 meses depois o pai liga avisando que a Mariane ela estava muito grave e estava indo numa UTI aérea para o Rio de Janeiro. E aí eu falei que eu iria esperá-la no aeroporto. 3 horas depois, o pai liga dizendo que ela havia falecido no espaço aéreo. E eu fiquei arrasada, porque eu participei desse sonho da Mariane. E ninguém conhecia a história dela, ninguém segurou a mão dela quando ela partiu. Então, a resposta para mim, né, quando eu me cobri por que eu não estava lá, foi clara. O que você entende de transporte aeromédico?
E foi por causa da Mariane que eu fui estudar transporte aeromédico. Foi por causa da Mariane que eu fundei o primeiro serviço de fisioterapia de emergência do Brasil, com formação específica em transporte aeromédico e DQBRN, Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear. Foi por causa da Mariane que eu construí todo um arcabouço, uma grande equipe para homologarmos pistas de pouso no Brasil para levar saúde em áreas inóspitas. Então, o sonho de uma criança nunca deve ser desprezado. Com certeza, não tenha dúvida disso, né? O que que ela não é? A gente tem que perguntar o que que ela não fez na vida, né? O que que... Enfim, a história da deputada Silvia Ayampi é realmente uma história bonita, perfeita, mas é lógico que para tudo acontecer teve um preço. Um preço muito alto. Que eu já vi ela contar toda a história dela, parte da história dela aqui dentro dos nossos veículos de comunicação, e que merece ser respeitado, merece ser conhecido, para que incentive outras pessoas a tomarem iniciativa e realizar os seus sonhos. Todo sonho é possível de se realizar assim. Eu digo que depende somente da gente para realizar o sonho. Nas minhas orações matinais e noturnas, quando eu vou, amanhece o dia, quando eu venho para cá, o trajeto da minha casa para cá é de orações. Assim, ao deitar, eu faço religiosamente, todo santo dia, independente da condição. Muitas vezes, quando eu estou extremamente cansado, eu só digo obrigado, Senhor, hoje não estou realmente nem com força para te dizer mais coisas, mas no dia seguinte eu agradeço mais. E digo que nós somos dotados sim de capacidade para realizar os nossos sonhos. Depende de cada um, de cada pessoa. Então, nós precisamos conhecer a história das pessoas exatamente para ser aquele combustível necessário para que possamos startar os nossos sonhos. Histórias inspiram, né? Histórias inspiram. Então, ver a senhora falar, poxa, a Mariane foi a minha inspiração, né, em parte da minha vida. E eu acho que é isso que é preciso para o Brasil, é isso que é preciso para todos nós. Nós precisamos realizar os nossos sonhos de pessoas livres, que até certo ponto não somos tão livres assim. Não. Aqui se fala em democracia quando não se tem democracia. Aqui se fala em respeito quando não se tem respeito. Aqui se fala em justiça quando se faz mais injustiça pela via judicial do que pela mão das pessoas. Então, nós vivemos, inclusive, um momento muito triste da nossa nação, e que a gente falar em sonhos, falar em realizações, parece assim algo que, sabe, está só no projeto. Não, acho que é possível. E nós precisamos, na verdade, descruzar os braços para fazer com que tudo isso aconteça. Então... Interessante, sabe, Haroldo, que às vezes a gente não dá valor ou a mínima importância para o sonho de uma criança. E às vezes a gente acha que é bobo, né? Olha o que um Big Mac fez. Né? Então, assim, eu acho que hoje muitas áreas no Brasil que receberam o benefício de terem um aeródromo em áreas inóspitas para poder receberem saúde, equipes de saúde, mal sabem que foi por causa de um Big Mac de uma criança. Então. E isso é muito importante. Eu digo que no Amapá, por exemplo, existe um alimento aqui que as pessoas podem não dar muita importância, que é o pastelão. Sabe aquele pastelão? Sim, eu lembro que quando eu... pastelão, principalmente com uma garapa, né? Não chamo nem caldo de cana, uma garapa, que é o linguajar popular nosso, né? É verdade. E aí, quando eu era criança, eu tinha vontade de comer pastelão. E eu não podia, porque eu não tinha dinheiro. Então, eu ficava juntando aqueles centavinhos, aquelas moedinhas. Então, eu creio que de 4 em 4 meses, ou 2 em 2 meses, eu conseguia comprar um pastelão. Todas as vezes que eu venho para o Amapá e eu como pastelão, eu fico chorando. Eu fico que nem uma boba, sabe? Eu não sei o que acontece, mas eu fico muito emotiva enquanto eu como pastelão. E todas as vezes que eu lembro desse sentimento, e quando eu consigo comê-lo, eu agradeço o resgate. Para mim é um resgate comer pastelão. É louco isso que eu estou falando. Mas isso me fortalece, me faz ter o pé no chão, saber de onde eu vim, saber para onde eu vou e valorizar, sim, o sonho de uma criança. Com certeza. É muito isso, cara, é muito isso, né? Eu acho que a nossa memória afetiva é isso, né? Tem coisas que podem parecer muito pequenas, mas nos ligam a um período da nossa vida, e a gente faz essa ligação entre o nosso passado e o nosso momento atual, e ver o que a gente passou, o que a gente superou.
O que aquilo nos motiva, o que aquilo nos fala. Eu disse até para mim que eu não ia falar sobre isso, mas outro dia eu peguei um aplicativo, chamei um aplicativo para vir para cá, na madrugada, e tinha um garoto lá, garoto mesmo, Alexandre. E quando eu entrei no carro, ele disse: boa madrugada, seu Helder. Tudo bem com o senhor? Eu disse: tudo bem. Ele disse: o senhor lembra de mim? Eu disse: não lembro, assim, de verdade mesmo. Aí ia estar barbudo, enfim, mudou a fisionomia. Ele disse: eu sou o Alê. Há 13 anos o senhor fez uma campanha para conseguir uma bicicleta para mim, o senhor lembra? O senhor estava lá na Diário, lá no seu Luiz Melo. Eu disse: lembro. Assim, aí eu voltei no tempo, e ele é morador lá da Zona Norte. E ele trabalha aqui no bairro Araxá. E ele vinha todas as madrugadas, ele saía a pé da Zona Norte para chegar no trabalho dele. Todas as madrugadas, religiosamente. Ele disse: pois é, o senhor lembra que o senhor conseguiu também, naquela campanha, uma bolsa de estudo? Eu disse: lembro. Ele foi numa faculdade particular. Esse garoto hoje, ele é formado em odontologia e nas horas vagas ele vai fazer, porque ele disse assim: eu gosto disso aqui, eu gosto de dirigir. E é um dinheiro a mais para mim. Esse carro aqui eu paguei com o meu trabalho. Ele disse: hoje a corrida é por minha conta. Sabe? Legal, é isso, né? que vale a pena na vida da gente, são essas coisas que valem a pena. Assim como a Mariana, ele inspira, o Alexandre me inspira. Eu acho que essas pessoas devem inspirar outras sem dúvida nenhuma. A deputada já está anunciada aqui. Nós vamos falar sobre a agenda da ex-primeira-dama desse país, Michele Bolsonaro. Enfim, tem uma extensa agenda pelo Brasil. Mas eu só vou lhe pedir 3 minutinhos, deputada, para a gente poder falar de saúde aqui no programa. Convidar o meu amigo Daniel, que está em São Paulo. Fala, Daniel, como é que você está, meu amigo? Tudo bem? Bom dia, bom dia. Estou emocionado. Está emocionado, né? Com essas histórias lindas aí. Essas coisas aí motivam a gente. Acreditar no ser humano, acreditar nos sonhos. Isso é maravilhoso. Parabéns para vocês aí. Com certeza. Essas histórias, e que vocês continuem multiplicando o bem sempre. Com certeza. Parabéns, viu? E hoje estamos recebendo aqui, Vamos Daniel. Falar de saúde? Hoje estamos recebendo aqui no estúdio a deputada federal Silvia Wayampi, que tem uma história muito motivadora, sem dúvida. E ela também entende muito de saúde, viu, Daniel? Agora é o seguinte, Daniel, o magnésio é muito importante para a nossa saúde, né? Além de atuar no metabolismo, na formação de ossos e músculos e até na prevenção de algumas doenças, ele é importante para quem tem crise de enxaqueca, que era uma miséria na minha vida esse negócio aí de enxaqueca. Queria que você falasse para a gente dos benefícios do biomagnésio, meu querido Daniel. Bom, sobre o magnésio específico, é um mineral que tem mais... Hoje existem mais de 15 mil estudos médicos falando da importância desse mineral no nosso organismo. A questão do magnésio, ele ajuda a tirar as dores. Você falou aí da enxaqueca. Eu também tinha essa experiência, eu vivia com enxaqueca antes de conhecer o biomagnésio. É outro departamento agora, hein? Você não sente mais dores de cabeça, você dorme bem, tem um sono gostoso, tranquilo. No dia seguinte, a pessoa está cheia de energia, de disposição, de bom humor. Isso que é legal. Outra coisa, o biomagnésio é um suplemento. É importante a gente lembrar disso. Não é medicamento, é um suplemento natural que vai equilibrar a nossa saúde. Agora, o outro ponto é o seguinte. Outro ponto é você saber que nesse biomagnésio, ele não vem apenas magnésio. Ele vem o colágeno tipo 2. Bom, para que serve? Colágeno tipo 2 é para reconstrução de cartilagens desgastadas. Sabe quando passa os anos, o nosso corpo diminui a produção de colágeno. Aí fica osso no osso. Aí dói, hein? O senhor vai fazer uma caminhada, tem dificuldade com as articulações. O biomagnésio, ele tem o colágeno tipo 2. O que mais? Ele tem também, junto nessa fórmula, o cálcio. E tem também o silício. E tem também a curcumina.
que é o princípio ativo da cúrcuma concentrado. Então, é uma fórmula poderosa para reconstruir cartilagens e tirar essas dores no corpo de forma natural. Não é medicamento, não interage com a sua medicação, mas é um coadjuvante para turbinar a sua saúde. Tá certo. Ô Daniel, me diz uma coisa, por que o Biomagnesium da Biotop é o mais completo entre os magnésios encontrados no mercado aí, hein? Essa combinação dessa fórmula que eu te falei é o segredo desse sucesso tão grande. Porque ao mesmo tempo que ele tira as inflamações, ele ajuda na reconstrução de cartilagens. Nós já sabemos que o nosso corpo, a partir dos 50 anos, às vezes antes, não produz mais o colágeno. Então é importante você suplementar um colágeno de qualidade, que é o colágeno tipo 2, um colágeno específico para articulações. Tá certo então. Bom, a falta de magnésio é prejudicial ao nosso corpo e quem quer repor magnésio tem que ligar agora, mas ligue agora mesmo. Qual é o número, meu querido Daniel, para quem vai ligar agora para pedir o seu Biomagnésio e tem condição especial nessa sexta-feira, garoto? Tem uma condição super especial, mas é para correr agora para o telefone 0800 278 0033. Ligue do seu celular, não paga nada, ligação gratuita, 0800 278 0033. Para quem ligar agora, nós vamos fazer um negócio bem legal. Primeiro, eu não cobro frete, entrego aí na sua casa rapidinho, sem cobrar frete. Vou dar um descontão de 60%. Atenção, é um mega desconto e ainda vai ganhar um massageador. É isso mesmo, para você massagear as pernas, os músculos, relaxar a musculatura, mas tem que ter atitude, meu amigo, pegar o telefone e ligar 0800 278 0033. Muito bem, 0800 278 0033. Repetindo, 0800 278 0033. Peça agora o seu Biomagnésio da Biotop. Agora mesmo, viu? Ligação e frete gratuitos para todo o Brasil. Ainda tem muita facilidade no pagamento. 60% de desconto, meu amigo. E ainda leva um massageador de última geração para casa. 0800 278 0033. Ô Daniel, um ótimo final de semana para você, garoto. E na segunda-feira a gente se vê, se Deus quiser. Um abraço, garoto. Grande abraço, um ótimo dia para você, para toda a equipe aí e para os ouvintes. Muito bem, 8h13, vou rapidinho aqui o nosso intervalo comercial, são 2 minutos e na volta a gente já abre esse bate-papo com a deputada Silvia Wayampi. Mas, afinal de contas, estamos aí já vivenciando esse momento na verdade nem é pré mais não, já estamos dentro de um momento político muito importante que vai estar aí decidindo os rumos dos mais de 5 mil municípios em todo o Brasil e é preciso falar sobre isso. E um dos assuntos, inclusive, é da participação feminina na política. Para isso, a gente vai ter o Amapá vai estar recebendo hoje, considerada como uma das maiores lideranças femininas desse país, com uma voz muito ativa. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro está cumprindo uma agenda, 26 estados e mais um Distrito Federal fazem parte, se não me engano, até maio, né? É uma agenda extensa que começou no ano passado, enfim, e visa essa articulação, esse fortalecimento. Na volta do intervalo comercial, são 2 minutinhos, nós voltamos já já. No Amapá. Se você precisa de transporte com segurança e agilidade, vem pra Nortelog. Somos referência em logística multimodal. Trabalhamos com segurança, organização e monitoramento. Nossas cargas possuem seguro e temos a modalidade DTA para produtos importados. Nossos terminais são em Macapá, Belém e Santarém. Possuímos a maior balsa carreteira do Brasil, com saída diária. Nortelog, transportando desenvolvimento. Rodovia Macapá-Mazagão, Distrito Industrial. Fones 30
3282 1122, 3282 1333. Ofertas Hortifruti de quinta a domingo do Bem Nossa Atacarejo. Abacate 9,79, alface 2,59, banana pacucu 11,78, laranja 3,99, limão 1,99. É no Bem Nossa Atacarejo. Melão amarelo 4,19, pepino 3,89, tangerina importada 14,88, tomate Sweet Grip 180 gramas 8,29, ova Vitória Gota Mel 250 gramas 5,19. Essas e outras ofertas é do Bem Nossa Atacarejo. Entrada pelo Goiabal e Duca Serra. Pensando no seu conforto e facilidade de pagamento, agora você pode parcelar as suas compras em até 6 vezes sem juros nos cartões. Isso mesmo, 6 vezes sem juros nos cartões. Isso é uma facilidade inédita e exclusiva das lojas Maracá. Se já estava bom, agora ficou muito melhor. Por isso a gente diz, Maracá, economiza Amapá. Aproveite o dia com mais alegria. Manhã Equinócio. No comando, o Willy Marlon. De segunda a sábado, de 9 ao meio-dia. Aqui na Equinócio FM. Equinócio FM. Pipoca temperada, aquele filme lançamento. Movilente tem um filme pra você. Compra meu ingresso online. No precinho assim você não vai perder. Promoção meia pra todo mundo. Promoção meia pra todo mundo. Pra todo mundo. Movilente Cinema. Vila Nova Shop. Promoção meia pra todo mundo. Pipoca quentinha, ingresso barato. Movilente Cinema. Conforto, qualidade, Movilente Cinema. Compromisso com a Amapá. Promoção meia pra todo mundo. Promoção meia pra todo mundo. Pra todo mundo. Movilente Cinema. Vila Nova Shop. Promoção meia pra todo mundo. Ofertas Hortifruti de quinta a domingo nos supermercados Santa Lúcia. Abacate 9,99. Alface 2,64. Banana pacucu 11,98. Laranja 4,19. Limão 2,9. Melão amarelo 4,29. Pepino 3,99. Tangerina importada 14,99. Tomate Sweet Grape 180 gramas 8,49. Uva Vitória Gota Mel 250 gramas 5,29. Aproveite! Hortifruti de qualidade e ofertas de verdade. Só no Santa Lúcia. Maracá, economiza Amapá. Oferece o prefixo da Equinócio FM. CYC 294, Equinócio FM 99,1 MHz. Emissora pertencente ao Grupo Equinócio de Comunicação, Macapá, Amapá, Brasil. Equinócio FM, a rádio que acredita no Amapá. Equinócio FM e a hora certa. 8 horas 17 minutos. Equinócio FM. Muito bem, 8 horas e mais 17 minutos. Mandar um abraço aqui para Marlene Santos, que está lá em Oiapoque. Está mandando um abraço para a senhora, viu, deputada Silvia. A Marcele, que é a nossa ouvinte lá em Oiapoque. Ela está ouvindo o programa através da 100.9, a nossa Equinócio FM Fronteira, sediada lá no município de Oiapoque. E mandar um abraço aqui também pro Jefferson Gomes. Ele mandou aqui uma mensagem pra gente. Bom dia, Helden Haroldo. Muito orgulhoso pelo meu filho estar servindo a pátria. Abre aquela imagem pra gente aqui no telão, o meu querido Jefferson Gomes. Um abraço pra você, queridão. Cadê a imagem aqui? Só carrega a nossa imagem, por gentileza. Às 8 horas e mais 19 minutos. Na Equinócio FM a gente estava falando de pátria, sobre orgulho, enfim, dos pais. E essa coisa que nos enche está aqui, ó. O garoto foi servir o Exército, está lá serrando as fileiras do Exército Brasileiro. E obrigado, viu? Jefferson Gomes, que é nosso ouvinte, mandou com muito orgulho essa foto que nos enche de orgulho. Mas enfim. Deputada, bem-vinda agora para a gente conversar sobre política e esse momento tão especial, né? O Amapá é um dos estados que está nesse roteiro aí de viagens da Michele Bolsonaro, que vem acompanhada do presidente, o presidente Jair Messias Bolsonaro, nessa extensa agenda agora no mês de abril, entre os dias 18 e 19 do mês passado, aliás, 15 e 16 de março, esteve no Acre, né, isso pela agenda pelo menos que me passaram aqui, no dia 18 e 19 voltaram a São Paulo, inclusive a Michele recebeu homenagem na Assembleia Legislativa e na Câmara Municipal de São Paulo, agora em abril, entre 5 e 27, sempre aos finais de semana,
Michele Bolsonaro cumpre agendas no Amapá, que acontece, a senhora já vai falar os dias, ou o dia que eles estarão aqui, Alagoas, Sergipe e Maranhão. E já no mês de maio, entre os dias 3 e 25, Michele e o ex-presidente estarão no Piauí, Amazonas, Roraima e Tocantins. É uma extensa agenda aí. O que é que está trazendo na pauta desse roteiro, né, nacional, 26 estados e mais o Distrito Federal? E a senhora vai estar, obviamente, aqui fazendo as honras, né, para receber Michele e Bolsonaro aqui no estado. Nós estamos numa extensa pauta do PL Mulher, em estimular mulheres a se encorajarem para colocar o seu nome à disposição da sociedade e se tornarem potenciais legisladoras, mulheres que podem estar decidindo o futuro do seu país. Então, a programação para a Michele já é a segunda vez que ela vai vir aqui pelo PL. Né? Ela esteve no dia 10 de outubro de 2022, logo após as eleições. E agora ela retorna ao Amapá. Ela vem no dia 12 para uma reunião com as presidentes do PL, com as pré-candidatas, inicialmente no dia 12. Diretório estadual e municipal. Isso. E no dia 13 vai ser aberto ao público. Ela vai reunir com todas as mulheres, as autoridades, as pessoas que quiserem escutar a Michele. 12 e 13 agora de abril, nós estamos já... Faltam 7 dias para isso. Bolsonaro viria, agora ele não virá por conta de alguns atentados que tiveram no Ceará, né? Então ele vai lá para reforçar pré-candidaturas naquela região, e até porque nós tivemos um atentado em 10 estados, né? Houve a orquestração de atentados em 10 estados contra parlamentares, e o estado do Ceará foi um desses estados, né? O Amapá também, mas não na mesma monta que foi o Ceará. Então ele está indo lá para reforçar a credibilidade e o apoio a esses parlamentares, né? E fazer, óbvio, a agenda do PL. Então decidimos então que seria viável enquanto a Michele está vindo para cá. Perfeito. Essa movimentação, ela chega no momento que nós estamos aí, como eu disse, às vésperas de um processo eleitoral municipal. Vamos ter a eleição aí para escolha das câmaras, representantes das câmaras municipais, as prefeituras. E isso, obviamente, é um momento que a gente deve ter um cuidado maior, né? Porque, afinal de contas, se nós prestarmos atenção na importância que tem uma prefeitura, na importância que tem uma câmara municipal, e é muito mais próximo à população, né? Porque os serviços essenciais, eles estão dentro das prefeituras, por exemplo. E a gente vê, por exemplo, dentro das câmaras municipais, uma representatividade feminina ainda pequena, muito pequena. Eu confesso aqui que eu não sei quantas mulheres hoje estão, por exemplo, na nossa Câmara de Vereadores aqui na capital, que é a nossa maior referência. São 23 vereadores, né? São 23 vereadores. Não sei desse quantitativo quantas também não sei. São mulheres, mas eu vou já levantar isso aqui enquanto a gente conversa. Mas a gente ainda vê uma representatividade muito pequena. E o número de mulheres gerenciando as prefeituras também nesse país, deputado. Essa viagem também, esse fortalecimento do partido, do PL Mulher, ele também combina com esse momento aí de política, de fazer essas indicações e incentivar a participação feminina nesse pleito também. Tanto é que a própria Michele, ela vai chancelar, né? Ela vai ser a madrinha de muitas pré-candidatas que se tornarão candidatas a vereadoras no estado do Amapá, né? Quer dizer, em cada um dos nossos municípios. E isso é importante para encorajar as mulheres, né? As mulheres, elas poderem ter, obviamente, além de mim, né? E além da outra deputada que também faz parte do PL Mulher, que é a deputada Sonice Barbosa, além de nós duas, elas terem a chancela da Michele Bolsonaro. Eu acho que isso vai ficar para a história, para as mulheres no Amapá.
Com certeza. A senhora assumiu o diretório municipal do PL? Exatamente, do PL Mulher. PL Mulher. Né? A Sonise, ela assumiu como PL Mulher estadual e eu assumo a capital. Isso é justamente um respeito à proporcionalidade no caso dos votos, né? Então, o deputado Vinícius, ele foi o deputado mais votado do PL, em sequência a deputada Sonise e na outra sequência eu. Então, cada um deve ser respeitado nos seus mandatos. Então, não é porque eu sou amiga pessoal da Michele ou do Bolsonaro que eu devo preterir a minha colega de partido eleita. Então, ela merece todas as honras necessárias. Com certeza. A senhora tem tido ao longo dos anos uma relação muito estreita, de muita proximidade, tanto com o presidente Bolsonaro quanto com a Michele, né? E não à toa a senhora hoje, obviamente, tem aí sido apontado como esse elo direto, inclusive, de Michele e de Bolsonaro com a população aqui no estado do Amapá, na região norte como um todo, pela representatividade que a senhora tem. Como é que tem sido essa postura, esse diálogo, essa conversação do dia a dia, deputado? Olha, eu me prendo muito às pautas que são necessárias, aquelas pautas anteriores que Bolsonaro fazia no parlamento, né, como defesa da mulher, contra estupradores, traficantes, em defesa da criança, falando muito sobre as questões de soberania, sobre as questões de defesa, sobre áreas necessárias à segurança pública no nosso país. Então, eu sigo essas mesmas pautas, porém com uma percepção, ou talvez com um tom de fala mais feminino, tá? E mais tão rígida quanto. E assim, a pauta no caso da Michele, né, que fala muito sobre as doenças raras, eu também tenho atuado de uma forma muito científica para apresentar resultados efetivos para a sociedade, não só para o Amapá, mas para o país inteiro. Por exemplo, nós acompanhamos agora, no dia 13 de março, a outorga para iniciar uma pesquisa em neuromodulação e em plataformas vibratórias para crianças com autismo nível 3. Então, assim, que é o caso mais considerado mais avançado ou mais grave. Sim. Então, nós iniciamos essa pesquisa no Rio de Janeiro, nos laboratórios da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e a contrapartida, eles são obrigados a transferir todo o conhecimento para a Unifap, a Universidade Federal do Amapá, para que não só a fisioterapia, mas o curso de medicina e os outros cursos ali dentro possam fazer uma análise, participar do estudo e poder atender de forma não só acadêmica, mas científica as nossas crianças. Com certeza. Isso é um grande passo dentro desse processo. A gente tem cobrado muito isso. Eu, particularmente, tenho cobrado muito isso aqui, porque eu sei o que é o drama dos pais, de quem tem um filho autista. Meu filho anteontem completou 8 anos de idade, é autista, está no nível 1, que mas tem se não cuidar, você vai para um nível moderado e pode chegar a um nível mais avançado, ao estágio 3 de uma colocação nessa escala do autismo. E o que a gente vê é uma falta de uma política pública efetiva, porque o que nós temos, hoje, por exemplo, se você perguntar em qualquer órgão público, quantos autistas nós temos dentro da rede pública de ensino? Quantos autistas nós temos em determinado segmento? Ninguém vai saber responder isso com uma grande pressão, porque a política pública, infelizmente, ainda não funciona. E quando se vai para o atendimento, quando se vai, por exemplo, para o rastreio, você tem uma dificuldade. Esses dias agora a gente recebeu, né, Haroldo, uma mãe aqui que ela veio trazer o filhinho dela, 8 anos também, né? Sim. 8 anos, e o garoto, fã do Haroldo, ele ouve o programa, enfim, ele queria conhecer, veio aqui. E a gente conversando com a mãe, ela disse: seu Helder, nós estamos esperando há 2 anos por uma consulta com um neuropediatra. Incrível, 2 anos. E nós vamos mais além, nós só temos uma neuropediatra para fazer essas avaliações. Eu tive a oportunidade de fazer a aula magna, né, a aula inaugural da PUC no Rio de Janeiro,
na área de medicina e saúde. E, obviamente, nós estamos fazendo tratativas, porque eles têm uma especialidade, uma especialização na área de medicina ribeirinha. Então, eles querem, novamente, eu estou correndo em busca dessas parcerias para o estado do Amapá. E começamos já as tratativas para que a PUC possa fazer convênio com a Unifap, a Universidade Federal do Amapá, para que eles atuem com neuro, né, com a neuro, no caso da telemedicina. Então, viriam as embarcações, né, para cá, né, e fariam um atendimento dessas crianças, mesmo se o neuro não pudesse vir, ele faria as consultas, o que a gente vai chamar de telemedicina. Caramba, olha, isso é olhar diferenciado para o país, né? A gente sabe que política pública, o SUS ele é universal, mas a gente sempre defendeu isso, que deve-se respeitar a regionalidade da saúde, por exemplo. Os problemas que nós temos aqui no Amapá, em especial, não são os mesmos problemas enfrentados em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina. Ou seja, nós temos as nossas peculiaridades, principalmente porque nós estamos na Amazônia, né? E essa política ela deve ter esse diferencial, sem dúvida nenhuma, respeitar, né, as dimensões geográficas, a peculiaridade de cada região. Por exemplo, aqui, o atendimento para uma região ribeirinha como essa, né? Você não vai conseguir, de repente, levar o atendimento até as comunidades pela logística, pelo que envolve tudo isso, mas você consegue, dentro de uma ação, trazer as pessoas para receber esse atendimento, né, deputado? Exatamente. Eu acho que falta um pouco da maior parte dos nossos gestores serem visionários, né? Nós precisamos nos antever aos problemas e tentar meios, né, para a solução disso. Então, a gente realmente tem se dedicado dentro dessas pautas que eram anteriores e agora dá a verdadeira efetividade, né? Quer ver, por exemplo, a gente fala muito sobre a questão na segurança pública e a gente vê um burburinho de parte de um grupo social que fala sobre a questão da maconha, né, da liberação da maconha para fins medicinais. Só que se nós fizermos uma análise, um estudo, inclusive utilizando, né, uma das substâncias que contém dentro da cannabis sativa, que é o canabidiol para o tratamento de epilepsias graves, inclusive do autismo. Só que se nós fizermos uma outra análise em relação à saúde pública ou em relação à segurança pública, liberar a maconha significa incentivar a criminalidade, até porque uma das substâncias da cannabis sativa ou maconha é o THC, que é o alucinógeno em si, que é ilegal, é ilícito para consumo. Só que solução nós resolvemos o problema da segurança pública, resolvemos problemas da saúde pública no contexto de não permitir que as pessoas tenham oportunidade de se tornarem viciados e agravarem os atendimentos da saúde pública, mas a gente precisa encontrar uma solução para esse grupo, um outro grupo social que precisa do canabidiol. Então, na terça-feira, nós lançamos oficialmente para cientistas israelenses e americanos com um grupo de médicos e farmacêuticos a pesquisa da Trema micrantha blumi, que é conhecida como candiúva ou pau-fogo. Ela é uma árvore brasileira, um arbusto brasileiro, que não possui o THC. Foi descoberto canabidiol nas flores e nos frutos. Então, ela não é uma árvore ilícita, ela possui o canabidiol, podendo ser uma forma 100 vezes mais barata para o tratamento do autismo, utilizando o canabidiol. Então, nós já estamos na fase de patentear essa pesquisa, estamos também na fase, acabou-se agora a fase da extração quente do óleo e agora passa-se ao teste da extração fria. Então, eu estou participando dessas duas pesquisas científicas para poder trazer um resultado não só para o meu estado, mas
para o país inteiro. Então, eu já fui uma mulher da pesquisa, eu já fui uma pesquisadora, então, conhecendo essas áreas, nós fomos atrás de soluções efetivas, né, para as nossas crianças no estado do Amapá. Então, eu creio que em um ano e meio, nós já podemos estar apresentando resultados muito importantes, inclusive concorrendo no mercado internacional. Então, a Trema Micandra Blume, o pau-fogo, é um arbusto que é utilizado, inclusive, para reflorestamento. Né? Ela não é ilegal e o canabidiol, que também não é ilegal, ele pode ser extraído sem nenhum problema dessa planta. Legal isso, né? É o avanço das pesquisas, enfim, e aí você acaba deixando um outro mercado que é esse, que está em discussão, que eu vou até voltar a esse assunto da questão da segurança pública, mas você tem alguma coisa, Haroldo? Não, eu acho assim que esses avanços, eles precisam inclusive ser colocados para a sociedade, para que a gente saiba que realmente, mesmo com todas as dificuldades, há uma luz no fim do túnel. A gente vê pais de crianças, jovens, até adultos que têm essas patologias, preocupados. Como será? A cada dia que passa aumenta a preocupação, porque a cada dia que passa o problema também vai se agravando em algumas situações, principalmente quando não se tem um acompanhamento, quando se tem um diagnóstico fechado, quando não se sabe o que fazer, para onde ir, com quem falar. E a senhora falou uma coisa importante, eu já sabia, tem uma profissional, uma neuro, uma única na Amapá. Então você fica preso àquela profissional, não é que ela não esteja atendendo, não tenha vontade, mas você fica preso a uma condição, né, de só buscar com o que tem no momento. Quem tem condições vai buscar fora, mas quem não tem. E hoje, por exemplo... Não, e se você tiver condições aqui dentro, você vai padecer da mesma forma. Da mesma forma, não é? Dentro, sim, não tem aquela história de ter 3, 4 para você fazer particular. Não, eu tive que agendar, por exemplo, no mês de setembro, final do mês de setembro, eu agendei a consulta do Enzo, que foi agora no mês de março. Isso aqui particular, tá? Não foi foi particular. Você vê o tempo, né, que você tem para esse atendimento, né? Ou seja, isso nos revela essa escassez dos profissionais, enfim, dentro desse universo que realmente... Me chamou a atenção uma coisa que a deputada Silvia falou agora, incrível, como a gente vai... Eu aqui fico sempre observando as palavras. Você pode então fugir da maconha que tem o alucinógeno e vir para um produto da nossa Amazônia, do nosso país, e que pode com certeza ajudar muito a resolver a questão, não permitindo que se crie uma outra condição para viciados, para pessoas que, né? E com isso, deputada, me abre aqui um questionamento. O que nós temos mais na nossa floresta? O que nós temos mais na Amazônia? Se tem uma coisa que me preocupa, duas coisas me preocupam muito. Primeiro é a imposição de que nós possamos sobreviver do que é nosso. Para mim é uma imposição, não é uma questão política mundial. Porque se você preserva e você me pede para preservar, beleza, estamos os dois. Mas você destrói e diz que eu tenho a obrigação de preservar. Para mim, você não tem moral de chegar no meu terreiro e querer dar ordem ou pedir parceria. Primeiro ponto. Segundo, a biopirataria no nosso país, ela é um negócio extremamente sério. Nós não sabemos o que sai com esses milhares de ONGs que estão infiltradas, que estão dentro, incrustadas no coração da Amazônia, e que a gente sabe que o objetivo não é só o lado. Algumas não podemos generalizar, algumas trabalham realmente o lado social, a solidariedade, o apoio e tal. Mas boa parte delas, elas não estão de graça. Elas são financiadas para quê? Por quem? Né? Então isso, quando a senhora me fala que tem uma nova alternativa, eu fico pensando aqui, será que já não saiu daqui a cura para o câncer? Será que já não saiu daqui a cura para AIDS, a vacina para AIDS e para outras situações? Mas quem sabe aqui também não tem até a vacina, produto, material para vacina da Covid? Porque nós temos o maior celeiro de produtos do mundo está na Amazônia.
Porém, se fala muito em preservar, porém se fala muito em não permitir a devastação. Mas o que se faz pelos guardiões? Para mim, os guardiões da Amazônia são os indígenas. Para mim, os guardiões da Amazônia são os ribeirinhos. Para mim, os guardiões da Amazônia são os que estão lá. Esses aí tem que ter um olhar diferenciado. Não é impedir que ele tire o alimento, não é impedir que ele derrube uma árvore para fazer uma casa, não é impedir que ele realmente tenha vida digna. E transformá-lo somente num guardião. Não, você tem que ficar aqui porque você é amazônida, você é o grande anjo de proteção. Mas o que você está me dando em troca? Exatamente. E se você observar, quem criou esses códigos, essas pressões ambientais? São pessoas que moram dentro de um apartamento. Sim. E estão regaladas em conforto, tomando banho de água quente, bebendo água gelada, né? E enquanto isso, condena um outro povo, que é o povo do norte, a viver em palafitas, em áreas de difícil acesso, sem a oportunidade de ter uma estrada, sem a oportunidade de, inclusive, fazer um roçado, porque você não pode derrubar uma árvore, porque senão você vai ser multado. E tem uma coisa que me revolta, deputado, é exatamente isso. Vou lhe ser muito sincero, eu observo, por exemplo, ontem eu tive o prazer, a honra de receber o superintendente da Polícia Federal no Cidade Alerta Amapá. E nós falamos exatamente das operações, a gente viu que realmente aqui, eu vi que destruíram máquinas, isso é muito importante e tal. Mas eu fico assim, sabe, deputada, com o coração na mão, Helder, de ver as balsadas com milhares de toras de madeira centenárias, árvores de 400 anos que estão sendo retiradas da Reserva Extrativista do Maracá, da Frona, da Frota, da nossa floresta, e inclusive autorizado por aqueles que se dizem ambientalistas, né? Ver tudo isso passar ali sem deixar R$1 de imposto, porque elas passam in natura. E vai contrário à liberação para exploração, vai de encontro ao que dizem técnicos, exatamente, por exemplo, do INCRA, né? São ações isoladas, de pessoas isoladas que têm o poder da caneta, o poder final. Exatamente. Que é o caso lá da reserva desse imbróglio envolvendo o Maracá, que atinge, por exemplo, a região aqui do Camaipi, onde eu estive há 2 semanas, fui ver de perto, fui fazer um trabalho investigativo dentro dessa reserva, e está lá uma comunidade toda isolada em 28 quilômetros de ramal, que você não tem acesso. Hoje o escoamento da castanha, por exemplo, que era o principal produto daquela comunidade, ele já não pode ser feito porque o caminhão não consegue mais entrar, veículos pequenos não conseguem mais entrar, as pessoas estão isoladas, como é o caso lá de um dos moradores, o Pingo, ele anda 18 quilômetros para poder chegar lá na estrada Macapá-Jari. 18 quilômetros ele anda dentro do ramal porque não tem condições do veículo pequeno entrar lá. O veículo 4x4, que é o veículo que nós fomos, quase não chega. E no meio desse caminho a gente depara com uma Kombi cheia de crianças que têm um sonho de poder ter o acesso à educação, mas que correm todos os dias risco de morrer em um acidente naquele ramal, que foi deixado apenas um rastro de destruição, um buraco aberto no coração da nossa floresta. Exatamente. Eu queria fechar, só para poder ter a coisa, ver as balsadas de madeira sair, deputada, daqui, debaixo do nosso nariz, levando a nossa riqueza, e um pai de família que mora lá na floresta, não poder derrubar uma árvore sem a autorização, né, para reconstruir a casinha, o casebre dele ali, para fazer um curral, uma cerca. Tudo bem, que eu sei que tem que ser dentro da lei, eu sei que tem que ter seguir as regras, mas alguém foi lá com ele, alguém o orientou, alguém o ajudou, aí vem as empresas e levam debaixo do nosso nariz tudo isso. Para mim é uma desigualdade tremenda. E o pior, esse pai de família vai ser processado, condenado, julgado e vai ter que cumprir pena. Perde a sua motosserra, perde o seu machado, perde a sua propriedade. Exatamente. Perde a propriedade, inclusive. Perde a propriedade. E se você fizer uma análise, vamos supor, ele derrubou uma árvore, foi multado em quase R$1 milhão, R$500 mil, R$800 mil, e ele não tem como pagar isso.
é multado, perde a propriedade, é indiciado. Tá, mas por causa de uma árvore cuja a sua espessura e a sua grossura, comparado ao tamanho das árvores, né, dos troncos de árvores que estão sendo levados daqui, um tronco daquele valeria milhões. Milhões. E você vê que aqui, se você quiser licenciamento para plantar, para gerar emprego, gerar economia, é um sacrifício, uma demora, 2, 3 anos, o Estado não consegue produzir, não consegue girar a economia. Mas libera rapidamente a extração dessa madeira, que a população não come, que não gera emprego, dizendo que está dando uma contrapartida àquela população da região de R$1.000, que mal dá para uma cesta básica completa, para um mês inteiro. Então, assim, é complicado você ver que está tendo uma falha nessa atribuição dos valores. E que é paga para muitos poucos diante do universo que tem dentro dessas regiões. Na realidade, é a esmola do silêncio. Chamaremos isso da esmola do silêncio. Quer ver um exemplo? Nós construímos em 2019, lá em Belém dos Solimões, uma estação para tratamento de água e esgoto por 3 milhões. Nós construímos, em 2019, uma estação de esgoto e tratamento de água por 3 milhões de reais, em Belém dos Solimões, para um grupo de 7 mil indígenas. E aí você vê que, por que nesse acordo não teve, por exemplo, uma contrapartida de colocar uma usina para tratamento, para esgotamento sanitário? E aí você vê que, para que isso? Por que dar dignidade se você pode mantê-los comendo migalhas e mantidos sobre um cárcere verde? Um cárcere verde, sem poder efetivamente se desenvolver e serem donos do seu próprio destino. E quando a gente fala, por exemplo, desse desmatamento, que é um desmatamento legal, né? A gente não tem ideia o que acontece de fato lá dentro da floresta. Eu fiquei assustado mesmo, com o que eu vi. Ao longo de todo, foi rasgado um ramal, não havia nem previsão desse ramal, segundo os moradores lá, de cerca de 10 quilômetros. A mata foi rasgada, literalmente. Depois que se rasgou esse ramal, se abandonou o ramal que deveria ter compensações, que uma dessas compensações, dentro de um termo de ajustamento de conduta, um TAC, seria para manutenção desse ramal, garantir a manutenção desse ramal. Não existe. Escola, nem pensar. Posto de saúde, nem pensar. Tudo isso foi prometido aos moradores dessa região. São mais de 1.000 famílias dentro dessa gleba ali, dessa região ali que teria que ser beneficiada. Não tem nada. E os moradores, muitos já, inclusive, saíram de lá. O que é que isso provoca aí, o Elden Carlos? Tem uma palavra que a gente fala aqui constantemente que se chama êxodo rural. Esse homem do campo que nasceu, se criou, constituiu família ali dentro, com a sua propriedade, com seu rodado, com seu roçado, com tudo, ele chegou uma hora que ele não tem como vender mais nada, ele não tem como acessar mais nada, e ele vai deixar essa área. Para onde é que ele vem? Para a cidade. Ele não tem estudo. Não tem estudo. O filho vai ser aliciado para o tráfico de drogas. A filha vai ser aliciada também para o tráfico e para a prostituição. Os pais vão se jogar na bebida porque vai gerar um dos maiores problemas sociais na vida dessa família, que até outrora vivia feliz, saudável, com alimentação saudável, cuidando da floresta, mesmo não tendo nenhum tipo de compensação, mas eles são expulsos pela ganância, por conchavos, por concordatas que são feitas em processos dentro desse sistema, que é um sistema perverso. Se fala em manejo florestal sustentável, é muito fácil, muito bonito, é uma palavra, assim, é muito, muito bonito o termo, né? Manejo florestal sustentável. Mas quando você vai lá dentro, ver de perto o que acontece, você fica assustado. Eu juro, eu fiquei assustado, mais assustado mesmo. Enfim. Eu tive a oportunidade de entrar nessas áreas.
e fazer um levantamento, né, como uma representante do povo. Fiz vários vídeos, são muralhas e muralhas de madeira sendo extraídas do estado. E não podem ser beneficiadas aqui. Nós não temos um incentivo para a indústria madeireira no próprio estado. E ainda atuamos, eu digo atuamos enquanto Estado, né, enquanto poder público, atuamos contra o único mercado de madeira que nós temos, que é ali, né, as Pedrinhas e ali no canal do Jandiá. Isso. Ok, só que a população do Amapá, no momento em que você retirar essas pessoas, você torna mais difícil ainda, porque a maior parte da população não tem dinheiro para comprar tijolo, cimento, para fazer uma casa com alicerce de prédio. Ela só tem a madeira, mas da onde ela vai tirar se ela não vai mais poder comprar nem no Jandiá e nem nas Pedrinhas? Dois pesos, duas medidas completamente, né? Desse jeito. E que fique bem claro que ninguém incentiva exploração ilegal de madeira. O que nós estamos falando aqui é do homem que está dentro, e do guardião, verdadeiro guardião da floresta, que é esse que está lá. Que não pode tirar, como me relatou assim um senhor. Ele disse: seu Helder, me dá um dó no coração quando eu vou passando, e ao longo de todo o ramal que foi aberto, toras e toras de madeira nobre, mogno, nós achamos, nós identificamos, nós levamos um guia conosco. Eu estive acompanhado do Salgado Júnior, nosso repórter cinematográfico. Madeira acapu, que é o alicerce das construções, principalmente utilizado. Derruba as castanheiras. Castanheiras. O ipê vermelho. Cara, eu fiquei assim, bestificado com o que eu vi. E tudo isso abandonado. Vai sendo cortado lá para se rasgar, dar o acesso às máquinas, e vai sendo descartado no meio. E aí o cara me disse assim: me dá um dó, porque eu não posso nem serrar uma madeira dessa aqui para me tirar uma pernamanca para minha casa, porque se me pegarem, eu vou preso. Olha só o contraste das coisas, né? Isso é assim algo que, sabe, deixa a gente perplexo. Em meados de 2002, o Fernando Henrique Cardoso assinou um acordo, né, para transformar o Butumucumac, né, a maior parte daquelas áreas, no maior parque florestal do mundo, em troca de 81 milhões de dólares. E como o Amapá continua sem saneamento? Como o Amapá continua sem as suas vias, sem as suas estradas asfaltadas? Tem alguma coisa errada? Quem participou desta negociação? E agora foi feita uma negociação entre o atual governo e o governo da França para 54 bilhões, não foi isso? 54 bilhões ou milhões, eu não me recordo, mas é uma soma vultuosa para dizer que vão proteger a Amazônia. Qual a cota parte do Amapá nisso? Nenhuma. Esses acordos são feitos de forma escusa, sem a participação e a opinião do povo. E dentro desses acordos, eles assinaram agora, no dia 28, um termo de cooperação entre Brasil e França. E me chama muito a atenção que isso não tenha reverberado dentro do estado do Amapá, que é o principal prejudicado com esse acordo. Uhum. No dia 28, agora de março, eles assinaram que tanto a França quanto o Brasil devem se empenhar em pausar qualquer exploração de riquezas marinhas. Quer dizer, o que eu tenho? Eu tenho petróleo, eu tenho gás. Então, no momento em que você assina um acordo, e esse acordo foi assinado no dia 28, e eu não vi, desculpe a expressão da palavra, nenhum representante do povo batendo panela, exigindo uma explicação. Então, nós enviamos um requerimento ao Ministério das Relações Exteriores e ao Ministro de Minas e Energia para saber o que, no artigo 13 desse acordo,
como o Amapá será prejudicado, já que os dois países assinaram um termo de cooperação sem sequer consultar o povo amapaense. E isso é grave, porque isso nos impossibilita de ter o desenvolvimento econômico da forma como o acordo foi escrito. E é muito ruim isso. Por exemplo, o que é que diz bem no final do acordo? Os dois países defendem a adoção de uma pausa preventiva na exploração dos fundos marinhos. A Guiana Francesa, a França vai... vídeo, então... mas a França, a Guiana Francesa vai pausar lá a exploração que aqui eles na Guiana Francesa? Isso que eu quero saber, se vão pausar aí. Exatamente, então eu notifiquei, tá? Eu mandei um requerimento de informação ao Ministério das Relações Exteriores. Porque o que eles fazem? Eles põem nas entrelinhas para depois nos obrigar a cumprir. Novamente, nós seremos condenados à miséria, como já estamos. Isso é bom que o povo do Oiapoque está me ouvindo agora, que nós estamos através da 100.9, que é um município exatamente básico, diretamente interessado, Calçoene, Amapá, o Estado, vamos falar assim, interessado, porque seriam 5 mil empregos diretos, fora os indiretos, todo um volume financeiro circulando no Estado, o melhoramento, por exemplo, o Oiapoque já estava se preparando com questões de aeroporto, questões hoteleiras, hospitalar, e aí já havia 5 bilhões, se não me engano, por parte da Petrobras já negociado para startar esse primeiro momento, e aí vem alguém lá, e aí chega o cara lá, toma um vinho, come um canapé bacana e tal, e diz, olha, presidente, ou seja lá os outros lá da situação, lá diz, nós temos um projeto, temos uma proposta aqui, embora firmar um acordo, embora. Sabe aquele acordo em que só um entra com, entendeu? Então, é esse acordo que a senhora está denunciando, e foi por isso que a senhora gravou aquele vídeo. Que todo mundo disse assim, a deputada caiu no fake news porque a Petrobras disse que ia suspender o projeto, o interesse, o país ia suspender o interesse, quando na verdade é isso aí. Exatamente, fique bem claro para quem está ouvindo a rádio, sobre, né? O acordo. O acordo. Não, que não foi divulgado. Não é fake news. Sou jornalista, você sabia disso, Elton? Sim. Não, digo, você sabia? Não, eu não sabia. Não. Eu vou mandar o link do próprio governo, acordo entre Brasil e França, item 13, bem no final do item 13 eles falam sobre isso, pausar a exploração. Epa, isso atinge o meu Estado, então eu tenho que me manifestar em defesa da economia. Começar a explorar, já tenho que pausar. Como é que fica isso, né? E por incrível que pareça, nos mapas, né, nós temos acesso aos mapas, nos mapas de riquezas marinhas, nós temos inclusive potássio. E potássio, ele é importantíssimo para o mercado de fertilizantes. Os outros países, por exemplo, que não têm potássio, na sua superfície, em áreas como nós temos lá em Altazes, né, no Amazonas, eles estão indo para o alto mar, né, para as suas áreas marinhas, para explorar no fundo do mar. E nós temos na nossa costa aqui potássio. Então, pausar qualquer possibilidade de exploração das nossas riquezas em benefício de quem? É nos engessar de novo, né? Exatamente. E o pior que eu não consigo entender, deputado, eu sei que o nosso tempo ele vai estourar, porque a nossa conversa aqui, ela tá, além de boa, ela está extremamente importante. Eu não consigo entender um governo que não consegue realizar ou fazer acontecer nem o que ele fala. Porque o governo federal está falando que o país tem que, pelo menos, começar a ser, a produzir os seus fertilizantes para poder ter uma economia mais forte, mais pujante no campo do agronegócio. O país já é uma potência em produção de alimentos para o mundo. Aí ele diz, olha, todo o material, todo o fertilizante quase que nós usamos aqui vem da Rússia. Nós temos que ter essa independência, não podemos mais ficar na mão do mercado internacional. Aí o cara me vem e assina um acordo desse, pô. Desse jeito. Então ele fala bem aqui. Aliás, só para você ter uma ideia, nessa guerra da Rússia com a Ucrânia, o preço do potássio, a tonelada, que custava cerca de $300, passou para 1.100, triplicou o valor do potássio. Enquanto isso, nós estamos aqui, né? Só olhando o nosso potássio dormir, literalmente dormir em berço esplêndido no fundo das nossas principais reservas. São 8h58 na Equinócio FM. Deputada, tem muita coisa ainda para a gente tratar e eu vou lhe esperar aqui numa próxima
uma próxima visita que a senhora fizer a gente, para a gente avançar nesses temas. E teve um outro aqui que é tanta coisa que nós temos, mas é essa questão da segurança pública, né? A senhora falou aí sobre a questão dessa legalização ou não da maconha, por exemplo. Enfim, são tantos temas que nós temos aqui, e eu já deixo aqui esse convite para que a senhora retorne com a gente. Mandar um abraço aqui para o Eupídio Manajás, que está lhe enviando aqui um carinhoso abraço, enfim, está acompanhando aqui pelo facebook.com/QNossaFM, Helena Pontes, Clebson, enfim, todo mundo mandando um abraço, muita gente aqui na nossa live, mandando um abraço aí, parabenizando pela sua entrevista. E esses outros temas a gente vai certamente pautar aqui no programa, porque são de interesses em nível nacional, e a gente precisa discutir isso aqui. Viu, deputado? Quero lhe agradecer muito pela vinda aqui ao programa. Antes de me despedir também da deputada, eu gostaria de dizer para quem está nos ouvindo que eu não consigo entender a nossa representatividade em Brasília. Mas não consigo mesmo. Para mim, o discurso é retrógrado, né? Eu falo uma coisa, mas faço outra e vivo outra. Essa é a realidade para alguns parlamentares que estão aí há décadas nos representando em Brasília. Parece que a política é de se curvar sempre. Porque para mim um estado que tem 3 senadores, igual o estado de São Paulo, igual o estado do Rio, estado com 500 anos, estado com muito mais tempo, com economia independente, e com o mesmo poder, e hoje dizendo-se que são mais poderosos ainda pela proximidade. Pela proximidade, entendeu? Não, eu estou dentro, eu faço parte deste governo, eu mando e desmando, eu faço acontecer. O outro diz, se nada passa para a nação, se não passar por debaixo da minha caneta. O outro diz, eu estou com vocês. E aí na hora que a gente espera que o Amapá possa ser realmente, né, este estado de se tornar totalmente independente, ou pelo menos um pouco independente do recurso público federal, que o estado hoje é totalmente dependente. Se não vier, não avança. Quando a gente começa a sonhar, viver essa felicidade, dizer, pô, vamos ter uma Petrobras aqui, vamos ter uma outra situação, as empresas que tinham foram embora e tudo pode voltar, tudo pode acontecer. E de repente o pessoal faz o discurso para um lado, mas lá no fundão bate palmas para um acordo desse aí. Para mim é ser falso. Para mim é não me representar. E nós não podemos ficar em silêncio. Exatamente. Então não se pode ficar em silêncio. Para mim, viver a política de se curvar é omissão, deputada. Eu, sinceramente, gostaria que os parlamentares do nosso Amapá fizessem pelo menos o necessário como representante do povo. Porque tudo isso que está acontecendo lá, em que a gente nem toma ciência aqui, vai refletir, continuar refletindo na pobreza, miséria, na saúde de 5ª categoria, né? E na prostituição, nas drogas, em tudo que é mazela, crescendo cada vez mais no nosso estado. Viu, Helder? É isso que eu penso, e eu gostaria de lhe parabenizar aqui, realmente pelo empenho, pela luta, pela garra, determinação. Em alguns momentos uma voz solitária, mas uma voz forte, porque se fosse de forma unida, queira ou não, o estado tem 8 deputados federais, queira ou não, o Amapá tem 3 senadores número igual aos maiores estados da nação. Então, e pior, ou seja, com uma maior proximidade, inclusive, com o governo federal. E por que permite isso? Para mim, é não gostar do seu próprio eleitor. É ser traíra com quem o elege. Obrigado, viu, deputada, pela presença aqui. Eu que agradeço e até a próxima. Um grande abraço, deputado. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho de todos vocês. Segunda-feira, se Deus assim permitir, a gente volta trazendo mais informações, notícias aqui no programa Primeira Opção, desejando um excelente final de semana para todo mundo. Não sei